Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar as medidas de tendência central. São três apenas. São as médias, a mediana e a moda. Bem, médias nós já estudamos na nossa última aula, né? Por exemplo, as que nós mais falamos, repetimos, é a média aritmética e a média ponderada. A média aritmética ela é formada pela soma de todos os números dividido pela quantidade em que eles apareceram. Ela pode ser também feita por média igual ao somatório de certos valores, variando de 1 até n, dividido por n, em que n representa a quantia. Então, essas duas fórmulas são idênticas. Já a média ponderada é que cada valor vai ter um peso, Por exemplo, x1 é o primeiro valor, ele tem peso 1. x2 é o segundo valor, ele tem peso 2. x3 é o terceiro valor, ele tem peso 3. Então, você vai somando o produto de cada peso pelo seu valor, até Pn vezes Xn, e você vai dividir pela soma dos pesos. Por exemplo, vamos imaginar que você estuda numa escola, e nessa escola adota-se a média ponderada. Aí seria assim, um exemplo. Primeiro bimestre, o peso é 1. O segundo bimestre, o peso é 2. O terceiro bimestre, o peso é 3. E o quarto bimestre, o peso é 4. Aí a gente quer saber a sua média, supondo que no primeiro bimestre você tirou 6. No segundo bimestre você tirou 5. No terceiro bimestre você repetiu 5. E no quarto bimestre você tirou 4. Aí como é que seria a média ponderada? Aí você vai ter que multiplicar. No primeiro bimestre, peso 1. Então, 1 vezes sua nota, 6. No segundo bimestre, o peso seria peso 2. 2 vezes a sua nota, que eu falei, nota seria 5. No terceiro bimestre, o peso, peso seria 3. Seria 3 vezes, aí você repetiu a nota 5, 3 vezes 5. E no quarto bimestre, peso 4 vezes a sua nota que foi 4. Aí soma isso tudo, e depois você vai dividir pela soma dos pesos. Então, seria 1 mais 2 mais 3 mais 4. Ok? Isso seria o cálculo feito para a média ponderada. É como se fosse, queridos, o primeiro bimestre tem o peso 1, é como que aquela sua nota 6 valesse uma única vez. Quando você tem peso 2, que eu disse que, como exemplo, dei o 5, é como se o 5 estivesse valendo por 2 vezes, 5 mais 5. E o peso 3, cujo exemplo foi de 5 também, é como se esse 5 estivesse valendo 3 vezes, 5 mais 5 mais 5. E na última, o peso 4, é como se a nota que eu dei de exemplo 4 estivesse valendo 4 vezes, 4 mais 4 mais 4 mais 4. E por baixo você ia somar os pesos, você ia dividir pela soma dos pesos. Então você teria uma soma no valor de 10, ok? Então essa é a forma de você calcular a média ponderada. Agora, a mediana. No caso, vamos supor que você queira calcular a mediana de um conjunto de valores que tem uma quantidade ímpar. Então aqui eu vou te dando um exemplo. A definição é um número que ocupa a posição central entre os valores obtidos. Então, é o número do meio, tá? Uma coisa que você tem que fazer é colocar os seus números em ordem. Então, aqui eu já tenho uma relação de números em ordem. E são eles, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Nós temos o total de 4, 4, 8, 9. 9 valores. Eu separei 4 para a esquerda, 4 valores para a direita e coloquei o 8 exatamente no meio. A mediana é o 8. Agora, imagina que no caso você tivesse uma quantia par de valores, tá? Então, olha aqui, 6, 6, 7, 7, 7 de novo, 8, 9, 9, 10, 10. Todos já em ordem. Tem que colocar em ordem, tá? Aqui eu separei 4 valores para a esquerda, 4 para a direita e ficaram no meio 2 valores. Esses 2 valores que ficaram no meio, você tem que fazer o quê? Quem é o meio entre 7 e 8? O meio de 7 para 8 seria qual valor? Seria o valor de 7,5, Um cálculo que você pode fazer aqui é pegar o 7, somar com 8, e dividir por 2. 7 mais 8 dá 15.
15 por 2, 7,5. Dá o mesmo valor que eu falei. Quem fica entre o 7 e o 8? 7,5. A mediana seria 7,5. Aí aqui uma observação. É necessário ordenar os valores, caso esses valores não estejam ordenados. Pode ser a ordem crescente ou a ordem decrescente. Ordenar também pode ser chamado de rol, tá, queridos? Agora, moda. Moda é o valor que apresenta maior frequência, né? E vulgarmente a gente pode dizer que é o valor que mais se repete. Olha aqui essa sequência de valores: 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Quem se repetiu mais vezes? Repare que quem repetiu foi o 7. Ó. O 7 apareceu 3 vezes. Isso quer dizer, então, que a moda é o 7. Agora, para que você pratique um pouco, né, da matéria, eu vou deixar aqui esses 8 exercícios que tratam de média, moda e mediana. Só como primeiro exemplo, eu vou te ajudar com a questão número 1. Olha, uma determinada empresa disponibilizou nos meses de janeiro a outubro, então do mês 1 até o mês 10 de 2013, respectivamente, o seguinte número de vagas para emprego formal: 27, 14, 19, 14, 11, 23, 17, 34, 28 e 13. Né? Em cada número, esse aqui é um mês que o enunciado nos forneceu. Nesse período, a mediana das vagas para emprego formal oferecido por essa empresa foi de, olha, mediana, vou voltar aqui um pouquinho, ó, é necessário ordenar os valores caso não estejam. Esses valores aqui não estão ordenados, então você deve primeiro colocá-los em ordem. Qual seria o primeiro aqui? Vamos pensar numa ordem crescente. O primeiro valor é o 11, então você vai escrever 11. Quem vem depois do 11? Depois do 11, o próximo é o 13. Ok, escreva 13. Vírgula, depois do 13, ninguém mais, aí vem quem? O 14. Opa, o 14 apareceu 2 vezes, então você vai escrever o 14 2 vezes. Depois do 14, quem vem? Quem vem é o 17, você escreve o 17. Depois do 17, agora é o 19. Depois do 19, quem vem? Quem vem? E assim por diante, querido. Você vai anotar todos os valores em ordem e depois pegar o número do meio. Se aqui nós estamos indo até o mês 10, né, então você vai olhar entre o quarto e o quinto valor. Por que entre o quarto e o quinto? Porque vai ficar exatamente no meio, né, dos 10 valores. Você pode olhar esse meio ou então fazer uma média entre o quarto e o quinto valor. Então tá aí a questão número 1 com todas as dicas. Questão 2, questão 3, tá? A questão 4, questão 5, questão 6, questão 7 e questão 8. Até a próxima, nós voltamos com a correção desse exercício. Fique com Deus e até lá.